Mundo da Criança. Oferecimento Pimenta Pimentinha Moda Infantil e Colégio Criativo, uma escola mais humana sempre. Olá, muito boa noite. É sempre muito bom contar com a sua audiência e a sua participação. Esse é o nosso Mundo da Criança aqui pela TV Marília, sempre em nome de Pimenta Pimentinha. Pimenta Pimentinha ali no Confiança Esmeralda, uma loja linda, pronta para atender aí do 0 até os 16 anos. Você encontra o melhor da moda masculina, feminina, ou seja, infantil, é claro, né? Mas tanto para o menino quanto para a menina. Assim, uma roupinha mais linda que a outra, calçados, enfim, é muito legal, vale a pena você passar por lá para presentear. E olha, eu vou falar, toda mamãe gosta de ganhar um presentinho ali, né, pro seu filhinho da Pimenta Pimentinha. A garotada, então, nem se fala. Então, Pimenta Pimentinha com a gente aqui no programa O Mundo da Criança. Ao meu lado ele, Dr. Francisco Agostinho Júnior, que aliás, médico pediatra, e vai falar hoje da sequência no assunto, né, a gente não consegue falar no outro tema, já que ele é novo e cada dia surge uma nova dúvida, de repente uma nova informação, e a gente vai falar aí sobre o Zika vírus, sobre a síndrome de Guillain, o que mesmo? Guillain-Barré, enfim, e a gente vai falar um pouco mais sobre Zika vírus, sobre a Aedes aegypti, sobre combate, enfim, sobre a doença. Vale a pena você ficar com a gente no programa de hoje. Muito boa noite, doutor, uma alegria, uma honra estar aqui mais uma vez. Claro, Marcos Vinícius, o prazer é todo meu. Muito boa noite a você, telespectador, que inicia com a gente nessa noite de sexta-feira o programa Mundo da Criança. Sim, nós vamos falar um pouquinho mais sobre Zika vírus e a influência ou dano que esse Zika vírus pode causar nos nossos filhos, nos riscos que têm as gestantes. E hoje vamos abordar um pouquinho sobre microcefalia, esse assunto que traz muitas dúvidas, né, Marcos? Eu vejo as pessoas perguntando, o programa da semana passada nós conversamos e muita gente acabou interrogando, perguntando como era isso, como era aquilo. E eu percebo que há, sim, nas pessoas ainda uma falta de informação, uma falta de conhecimento para assumir a seriedade que o assunto realmente merece. É verdade. Nós estamos vivendo uma situação que nós chamamos de uma emergência pública e que a Organização Mundial de Saúde estabeleceu como uma emergência mundial o Zika vírus. E aí nós temos então como pessoa que podemos falar, conversar, motivar você a tomar as providências adequadas na sua casa, no seu ambiente, na rua, né, Marcos? É verdade. Essa força que o cidadão tem, que a família tem, para evitar com que os filhos possam ficar doentes, os pais possam ficar doentes, enfim, para que a gente possa manter a saúde intrafamiliar adequada. E a gente faz tanta coisa para evitar de ficar doente, né, Marcos? A gente sabe aquilo que faz mal e toma cuidado com hábitos inadequados, drogas, etc. Hoje o aspecto da alimentação, o aspecto da atividade física, e você tem assim as vacinas, muita coisa que a gente faz hoje como medicina preventiva. A pediatria participa muito disso. E agora chegou a vez dessa medicina preventiva da pediatria participar desse projeto anti-Aedes aegypti, o que significa anti-Zika vírus, e aí E ante uma série de coisas que vem por trás disso. Por extensão, né? Anti-chikungunya, anti-dengue, né? E aí nós temos que realmente estar junto com vocês e participando, e falando, e trazendo as informações que são de conhecimento da imprensa, tal, porque hoje o assunto Zika vírus, ele é notícia, né, Marcos? Notícia, o tempo então todo. você que é jornalista
tem falado e tem mencionado e tem discutido. Todo dia chega uma informação nova. Chega uma nova. informação nova. E é claro que a gente precisa, sob o aspecto médico, moldar, porque há algumas informações também que não são reais. Então há muita coisa que se fala, mas às vezes a internet, as redes sociais acabam trazendo algumas situações que as pessoas, mas e isso? É verdade ou é mentira? Então, nós vamos falar mais algumas coisas e a gente podia até começar por uma coisa assim que está na internet. Hoje mesmo recebi 2 ou 3, olha, criança até 7 anos pode ter microcefalia. Isso é uma informação da internet, né, mano? E realmente assim, não tem como você diminuir o cérebro de uma criança que tem 2 anos, 3 anos, 1 ano, não tem como você diminuir, ele não vai ter microcefalia. A única possibilidade que existe você ter uma doença por vírus seria uma encefalite que o próprio Zika vírus pode causar, mas isso não é descrito, não se tem caso nenhum, e se você tiver uma encefalite, você pode ter consequências da encefalite. Que é uma inflamação no cérebro, uma isso? Inflamação no cérebro, tipo meningite. Sim. Mas isso não existe nenhum caso descrito, pelo menos que eu conheço, eu tenho lido muito sobre essas coisas, realmente não existe essa possibilidade até aqui. A ênfase de todas as organizações mundiais, de todos os ministérios, principalmente da saúde, estadual, municipal, o Ministério da Saúde, no sentido de que realmente a gente cuide das grávidas. Né? A ênfase são as grávidas, porque realmente as grávidas de principalmente os 3 primeiros meses, nós podemos ter a microcefalia, quer dizer, quando acontece de você ter essa doença, você ter uma consequência importante para o feto. Mas nós vamos discutir exatamente isso. O que é a microcefalia, como é que isso pode acontecer, qual é o momento que nós estamos em relação a essa doença, certo, Marcos? Então, o que nós chamamos, nós queríamos mostrar a imagem um pouquinho, esse tema, eu acho assim, que ele é uma emergência, ó, é uma coisa mais séria do que uma urgência, é uma emergência, a gente tem que sair correndo atrás da cura do mosquito, para botar esse mosquito longe das crianças, longe das grávidas, para que realmente a gente não tenha uma consequência mais dramática dentro de casa. Eu acho que vale até ressaltar, né, doutor, que o senhor mencionou no programa passado, e acho que para quem não assistiu e está assistindo pela primeira vez a gente falar sobre esse assunto, acho que é muito válido a gente lembrar que meio a essa preocupação toda surgiu uma coisa boa, que foi o quê? O Zika vírus e o Aedes não está pegando só a gente aqui, pegando a Europa também, o que consequentemente chamou a atenção do mundo para o problema, quer dizer, ele não é só mais nosso, o que seria muito mais difícil de enfrentar. Não, claro, porque assume uma proporção que de uma seriedade, nós estamos assim, diríamos assim, ó, a Terra está sendo invadida por um vírus, certo? E se a gente não fizer alguma coisa por ele, há uma série de histórias aí que se fala que a gente não sabe se é verdade ou se é mentira, como é que começou, mas na verdade o que a gente sabe que é real é que existe um vírus, que existe um transmissor, que é o mosquito, e que o elemento assim, os bebês, os fetos, aliás não os bebês, mas os fetos são os alvos, porque se uma grávida tiver o Zika vírus, no primeiro trimestre de gestação, nós vamos ter consequências assim, diríamos assim, graves ou até irreparáveis para essa criança. Então, o número de casos que nós estamos tendo no mundo, o número de casos no Brasil, é assustador. E é claro que a gente tem que se preocupar. Eu digo assim, mas a gente tem que... hoje a pergunta, assim, quando você vê uma jovem e tal, com filhos, mas você não está grávida? Não, não estou grávida. Olha, mas eu gostaria de ficar, olha, então precisa pensar primeiro. Não dá para ser aquela espontaneidade, sabe, que você tem ouvido. Isso, que bom, né? Perdeu a espontaneidade em relação à gravidez. E acho que até os cuidados, os métodos contraceptivos que já são usados, devem ser intensificados nesse momento, né? Não, vão levar a sério. Vão levar a sério. Eu acho que você tem que levar a sério, porque, Marcos, você vê a seriedade da coisa, sabe?
Hoje, você tem alguns trabalhos mostrando assim, nós estamos muito preocupados com a Aedes, mas você falou uma coisa importante, nós temos que levar a sério alguns métodos contraceptivos para que realmente você esteja protegido. Qual é o foco? É a camisinha. Por que você fala isso? Porque há uma documentação de que a transmissão sexual do Zika vírus. E até hoje mesmo você viu um artigo mostrando que o Zika vírus pode ficar no sêmen até meses. Então você imagina um quadro, o indivíduo está contaminado, ele tem lá o seu relacionamento, enfim, engravida a parceira, né, com o sêmen contaminado. E se a parceira estiver grávida, se a esposa estiver grávida... Mas imagina se ele engravida, se ela está engravidando nesse momento, quer dizer, engravida e já com o vírus presente, quer dizer, você não tem nem que correr o risco, você já caiu. Já caiu. É muito complicado, muito complexo. É um assunto isso. complexo, e essa complexidade é que a gente precisa de um envolvimento da população. Senão nós vamos realmente assim, porque alguém nos Estados Unidos acabou ficando grávida, bom, eu não tive contato com mosquitos, mas como que eu tenho um filho com microcefalia? E aí foi ver, era Zika vírus. Então aí vamos explorar, vamos investigar como é que transmitiu. Sêmen é uma possibilidade. Então você tem a Aedes aegypti, tem sêmen, tem os aspectos funcionais, você trabalhar no laboratório, etc., tem leite materno, em dúvida, havendo possibilidade de, e nós comentamos a vez passada da transmissão oral. Quer dizer, essa é pior, né? Que rolo que vai virar isso, né? Então, realmente, hoje tem assim, algumas reportagens mostrando de alguns artigos que o sêmen pode ser um elemento de cultura e ter o Zika vírus por meses. Então, realmente acaba colocando um risco maior. Agora, o foco, amanhã nós vamos ter uma campanha da mobilização, né, Marcos, contra o Aedes. Agora o negócio é matar esse Aedes. Pelo menos a gente vai controlar. Os infectologistas, as pessoas que estudam saúde pública, falam que por mais que a gente possa gerar uma força-tarefa com um bom resultado, você não consegue eliminar o bichinho assim tão fácil. Que isso vai ser uma coisa... que o que se propõe é um controle, Marcos. Controle. Sabe? Você não vai eliminar o risco. Isso vai trazer muitas dúvidas, vai trazer muitas situações confusas ao longo dos meses, que a gente espera que no segundo semestre, por exemplo, vai ser uma proposta, um comentário médico de que esse aspecto de ficar grávida a partir de maio, junho, começa mais vento, mais frio, etc., você possa liberar a gravidez. Imagine que situação que nós chegamos, você possa liberar. Daí, então, a expressão que nós usamos... Eu acho que isso pode até acontecer dependendo da evolução dos casos até lá. Claro. Porque até agora o assunto é realmente preocupante. Mas por isso a expressão emergência em saúde pública, o vírus Zika. O seguinte, a gente poderia passar, só para a gente controlar a tela, alguém pode nos ajudar passando, que a gente possa ter aí uma sequência desse vírus terrível, que essa notícia aí do dia 1º deste mês agora, que a Organização Mundial de Saúde declara a microcefalia por Zika vírus uma emergência mundial, nós já comentamos, oxalá realmente isso esteja acontecendo e a gente pode achar que os outros países, a Organização Mundial de Saúde vão investir aqui, etc., e a gente possa ter, oxalá, menos criança correndo o risco de ter uma microcefalia, né? Agora, veja que o fato maior, Marcos, seria isto aqui, olha, que nós vamos mostrar essa relação que existe assim, olha, do Zika vírus, você está vendo lá a gestante, certo? O vírus Zika e a dúvida que existe em relação à gestante e o bebê, o cérebro desse bebê, certo? Então nós temos uma historinha para contar em seguida e logo após o intervalo nós vamos retomar para falar uma historinha. Eu queria que o telespectador estivesse com a gente para que a gente pudesse aí mostrar como, com uma publicação recente, isso tem tornado muito sério esse assunto dessa relação grávida com microcefalia. Mosquito, grávida, feto, cérebro. Já aqui no Mundo da Criança. Sai daí não.